Cara, tá, mas assim, ó, deixa eu fazer a primeira açúcar, pergunta. Véio. Tu tá com açúcar, né, meu? Em uma semana tu conseguiu um limite de 50 pau, cara, no cartão de crédito. Eu fiquei enciumado, eu não sei se a galera aí que tá Não, o assistindo, limite. se Não, o mas Pierre assim, tá assim também, mas eu fiquei meio indignado. Eu tô precisando de um crédito também aí, ó. não foi uma Libera um pouco semana. pra gente. O Nubank eu já tenho um tempo, né? 20 mil. Ah, os 30 mil que foi. Foi surreal. Foi impactante, né? Foi que fui aprovado e do nada veio 30 mil, surreal, assim. Mas só que não é só comigo, tá acontecendo. Até tentem lá. Aí falem quais são os limites que vocês conseguiram. Mas deixa. Oi? Quando fala Kessler, você desafia todos os computadores malvados dos bancos, porque o pessoal detesta o computador do Nubank, e você não. Você falou Kessler, aí o sistema, não sei o que acontece. Será que é o código? Será que é o código de aprovação? Fala a palavra Kessler. Coisa, né? O negócio brilha. Ou eles ficam com medo que eu critique, que a gente critique eles lá. O algoritmo deve ter um banco lá de dados, né, de influenciadores digitais, de finanças, e daí o Kesha já está lá dentro, daí é influenciadora, passa. Tá, mas assim, deixa eu fazer a primeira pergunta. Opa. Porque todo mundo já cometeu algum pecado financeiro, seja quando a pessoa é adolescente ou quando é mais adulta, né? Às vezes até o cara que é regrado, às vezes comete uns erros. Uhum. Bom, o que vocês têm a dizer? Não sei se o PR tá à vontade para dizer se ele já cometeu, ou se ele se lembra, ou algum de vocês, né? Deixa eu pensar aqui. Eu posso começar. O meu pecado é investir na poupança. Não acredito. Não acredito. É um pecado mesmo. Não, eu tô pensando, assim, vendo outros investimentos, aquele do Banco Inter, assim, despertou bastante interesse, né? Enfim, tô pensando em colocar meu dinheiro em coisas melhores. Eu coloquei um pouco de dinheiro na conta do Nubank também, que tem um rendimento, sim, que não é lá ser algo sensacional, né? Mas já é um pouco melhor. Vou diversificar meus investimentos em algumas coisas um pouco mais rentáveis. O meu, não sei se vocês querem falar, o meu maior erro, eu tô ligado. Qual que é o teu erro? Meu maior erro é que... Segredista. Não, isso daí é um acerto. Isso daí é um acerto. Apesar dos 4-1 ontem, tá? Eu tomei 4-1, beleza? Tá com cabeça inchada, né, cara? Não vamos malhar muito. Não ficou meio deprê ontem. É verdade. Não, podem se arriar, não dá nada. O Grêmio foi ridículo mesmo. O Grêmio não jogou. Eu falo a real, né? O Grêmio não jogou nada. Nos 2 jogos, né? Quer dizer, no primeiro eu tava na live aí, né? Daí eu nem vi. Mas o segundo, ontem foi brabo. Mas faz parte. Seria melhor estar na live, né? Teria sido melhor. Tá, mas assim, ó, o que eu cometi foi quando eu entrei no Forex, né? Sem ter a mínima noção de investimento. Né? E eu tava com vários problemas, assim, pessoais, problemas para resolver, assim, não que se fosse uma coisa grave, né? Quer dizer, tinha coisas graves até, porque a minha esposa tava grávida, deu problema na OptiClean lá, que era o site antes do seu crédito, deu problema na contabilidade lá, que a contadora não nos passava os impostos ali. Eu tava comprando esse apartamento aqui, né, tava morando de aluguel e tava me formando na URGS lá. Na universidade. E aí eu tava meio que no desespero, tinha que fazer TCC e tinha estatística, tinha um monte de coisa. E aí, você lembra, né? Estatística foi brabo. Daí o que aconteceu? Daí, nesse meio tempo, eu pensei, eu tô ganhando bem menos, né? Então eu vou ter que... Eu tinha um dinheiro de reserva ali, né? E vou investir no Forex, me ligaram oferecendo, né? E aí eu fui emocionado e daí eu comecei a ganhar, assim, num dia R$500, no outro, sabe? Às vezes $1.000. Se emocionou, né? Se emocionou. E aí, só que daí eu não sabia como é que tava o processo ali, como é que era o processo, não sabia nada. Não sabia nem que tinha taxa de permanência, outros negócios lá. E aí a corretora, porque não sei o quê, faz e não sei o quê, né? Porque ela ficava metendo pressão, assim, para fazer. Sim. Aí chegou um momento que ela chegou e falou assim, ó, faz empréstimo lá, não sei o quê, faz empréstimo para colocar mais dinheiro.
Pá, aí eu me liguei, né? Bah, não, tá louco, não vou... O dinheiro ali que eu coloquei, eu já vou deixar... Tudo bem, eu posso até perder, mas eu não vou fazer empréstimo para bancar investimento, né? Naquele momento ali. Eu tava com um monte de situações, né? E aí, até naquele momento ali, eu engordei muito. Eu cheguei a 113 quilos, eu tava. Agora eu tô com... É que eu emagreci bastante. 112. Não, é porque eu ganhei um pouco de massa muscular, né? Daí, aí eu fui para 94, porque depois eu comecei a fazer dieta, e agora tô com 105, mas é porque eu ganhei massa muscular. Daí, mas aí foi tudo isso, entendeu? Foi vários problemas, assim, e aí nesse meio tempo até surgiu o Seu Crédito, a ideia do Seu Crédito, e aí a gente criou, a gente criou, e aí o Seu Crédito foi a minha salvação, assim, porque eu perdi a grana que tava lá no Forex. Esse foi o meu maior pecado, assim, que eu me lembro, assim. Ô, Kessler, mas sobre esse Forex, até acho bom a gente conversar um pouco mais sobre isso, até para esclarecer nosso público, né? Se tem alguém querendo investir nisso, a gente já alerta. Esse Forex, ele tem a possibilidade de render dinheiro ou é um golpe? O que é isso? Não, tem. O Misa também entrou, né? O Misa entrou no Forex. Eu recebi uma indicação de um muito amigo aqui, e, cara, isso aí é um dos pecados que eu também cometi. Eu botei uma grana lá, investi, pá, é super tesão, né? Primeiro momento, assim, tu começa a ter uns rendimentos que tu não teria, né? No mundo normal, assim, tu acaba acreditando enfim, no discurso, né? Na promessa do negócio, e tu te emociona, né? E aí chegou nesse ponto também de me propor, pega um empréstimo ali para tu dar uma injeção, um gás aí, né, e comprar mais ações com mais poder, né? O que me chamou muita atenção foi naquele período de compra de ação da Apple, né, no lançamento do iPhone, né, naquele ano, acho que era 2018, acho, né? E eu sei que, cara, ganhei $4.000 num dia, né, numa aplicação. E aí o cara pira, né? Tipo, pô, $4.000, eu quero viver disso aqui, vou virar profissional, né? E até eu me lembrei agora da blogueira lá, né? Que nesses últimos tempos aí fez um merchan sobre isso, né? De que agora eu virei investidora, eu nasci para isso e tal. Cara, é perigoso pra caramba, tem muita gente que perde dinheiro aí, né? Ó, até acho que o Mendes ali, ó, o Mestre dos Magos tá aí com a gente, ele diz ali, ó, somente 1% das pessoas conseguem aprender e obter lucro com o Forex. É bem complicado. E olha que eu estudei, hein? Apliquei para esse negócio, mas não deu certo. Mas como é que vocês perderam dinheiro que vocês colocaram lá? Tipo, não fica rendendo e um dia vocês tiram? Como é que é? Não, é que tem a taxa de permanência, né? Que quando eu coloquei o dinheiro eu nem sabia. Eu fui muito amador, muito. Assim, ó. Mas não tem documento que vocês assinam, que tem que ler? E a empresa era lá em Singapura. Era um negócio assim, sabe? Nem sei se foi igual lá a pessoa. Não, e outra, tu fica aprisionado a transações. O Forex você também aposta em cotação de moedas, né? Isso, ouro. Tu compra ouro, também, prata, né, metais, né? E também até ações de empresa. Né? Tá, mas tipo, vocês. Mas ao mesmo tempo foi um aprendizado também. Não, eu não tô condenando vocês assim, eu não sou o Deus para condenar os pecados financeiros. Né? Não, eu tô para esclarecer o público, assim, para o público saber, assim, porque tem muita gente assim, que de repente está querendo investir nisso, é bom a gente alertar de tudo que acontece para a pessoa não tomar prejuízo, né? Mas, tipo, vocês colocaram o dinheiro lá, daí vocês, pelo que eu entendi, vocês disseram que tem uma taxa monstruosa, né, de permanência. Daí, tipo, o dinheiro que fica lá, vocês deixaram lá porque... Não, eu ia colocando mensalmente. Aportes. Mas só que daí fica preso em negociação, né? É que tem ações, por exemplo, que elas têm um preço mínimo e um máximo, né, para venda e compra. E aí tu deixa lá marcado, e aí só que essa ação, quando vê, dura 2, 3 meses. Aí tu fica numa tensão, meu Deus, eu botei uma grana ali, e aquilo ali tá estacionado e talvez não role, né? E tu pode levar um negativo também, né? Assim como tu pode ganhar. Um monte de coisa. E, eu passei umas tensões. Eu sei que eu fiquei uns 4 meses com uma fortuna aprisionada e precisando de dinheiro aqui, né? E aí o rendimento mensal, o planejamento financeiro que tinha feito com a consultora não estava dando certo, né? É que tem que pensar no longo prazo, né? Tem que, na verdade, tem que ser na bolsa, lá no Forex não tem. Esse negócio de day trade é complicado, tem que pensar
colocar o dinheiro e esperar. Só que o problema é que no Forex tem a taxa de permanência, né? Ao mesmo tempo. Quanto era tem um a monte de taxa coisa. de permanência? É uma porcentagem lá. Agora eu não me lembro. Mas Cada é uma transação, porcentagem. né? E cada um tem a sua particularidade ali, de taxa de permanência. Sim. Oi, mas para mim o que ferrou foi na conta, né? Me ferrou porque saiu um relatório do Banco Federal Americano e simplesmente as ações que eu tinha investido, elas desvalorizaram. Eu via a grana literalmente despencar, né? Tinha lá uma pilhinha de dólares, né? Dólares investidos e acabou se desfazendo, né? Em muito pouco tempo. E aí eu percebi, poxa, eu sou um peixinho, né? Nesse mercado gigante aí de empresas e ações, né? E eu só fiz cosquinha ali pra galera e acabei apoiando ali o negócio dos caras e não me dei muito bem aí no final, né? Eu acho assim, ó, comigo mesmo, por exemplo, eu tenho alguma experiência, assim, experiência pessoal, nada em renda variável, na verdade, né, renda variável, há algum tempo. Eu acho que você aprende muito, às vezes você paga para aprender, sabe? É mais ou menos assim, se você for sozinho, né, você paga para aprender. Porque eu vou pegar o gancho e falar do meu pecado em relação a isso. Boa. Qual foi o meu pecado? Talvez o meu pecado já tenha de muito tempo atrás, né? Eu poderia ter começado a investir há muito mais tempo. É o meu maior arrependimento que eu tenho até hoje, cara. Eu faço os cálculos, eu tô com 52, aí eu faço cálculo, poxa, se eu tivesse hoje, a cabeça que eu tenho hoje, a visão que eu tenho hoje, sempre tem essa história, né? Por isso, eu tenho alguns colegas meus, acho que tem alguns que vieram aqui na live, eles sabem disso, eu sempre converso com eles de finanças, eles são, tipo, guri com 20, 22 anos, eu sempre digo para eles, cara, começa a investir agora, cara, pensa assim, olha, quando tiver com 50, vai, para você se animar, né, vai pensando assim, sempre guarde alguma coisa. Não importa. O Jader falou de um pecado, aí eu não sou Deus, mas assim, eu isento o Jader, sabe, cara? Porque, na verdade, o pecado dele é um dos melhores, porque pelo menos ele tem uma grana que está guardada, seja na poupança, seja no colchão, seja em qualquer lugar, sabe? Porque eu acho assim, ó, que durante o tempo, durante a vida, o que vai te enriquecer, bicho, pelo menos no começo, não é a rentabilidade. Não adianta você ganhar 1000% de R$1, 300 mil por cento de 2. Isso não vai. O que vai enriquecer mesmo é os aportes que você faz, cara. É o que você consegue poupar e você mensalmente, né? Que isso o valor é muito mais alto, cara. Essa rentabilidade, o juro composto vai começar a trabalhar daqui a 5, 6 anos, quando tiver um valor bacana. Mas esse começo, eu acho que isso aí que é o vital para você, né? De pensar. Eu, conversando assim com outra vez, eu não consigo, por exemplo, ser organizado e dizer assim, ó, eu tenho minhas contas, eu faço, essa conta é para isso, essa conta é para aquilo, eu pego o aplicativo nisso, eu vou pegar o café, eu não consigo. Eu sou prático de natureza, na verdade. Eu só tenho radical algumas vezes. Então, quando tem um salário, é o seguinte, poxa, um exemplo, se eu ganho R$100, é assim, ó, se eu ganho R$100, cara, 20% eu guardo, eu pego R$20 e guardo, não importa. As outras contas, elas vão ter que caber naquele cara ali. Né? Se não couber, bicho, vai ficar devendo e eu vou me virar. No começo foi assim. Aí depois eu fui aprendendo, cara. Depois você pode até melhorar o método. Eu acho assim. Você pode até melhorar o método. Mas esse começo é complicado. O cara que teve uma vida, eu brinco assim, uma vida preguiça, né? Uma vida de gastos, gastar mais do que ganha, tudo, e de repente o cara vai se organizar. É difícil, é muito difícil. E principalmente quem ganha pouco, né, cara? A gente fala assim, pô, o cara viver hoje com salário mínimo é muito difícil, né? Se você tem família, né? Pô, e como é que faz tudo isso ainda poupa, né? É complicado.